Oi, eu me chamo Valéria Valquíria, sou estudante de enfermagem do segundo período do Instituto IESP. Eu e meu grupo estaremos falando sobre situações de abandono, na aula hospitalar, e principalmente vamos estar trabalhando com os idosos, vamos estar falando sobre os idosos, que é o que mais acontece. A OMS, houve uma pesquisa de que até 2025 a maior parte da população vai ser de idosos, e já está começando, a maior parte da população é de idosos, Então, a maioria dos abandonos acontecem com os idosos, principalmente em aula hospitalar, mas não é somente em aula hospitalar. Vamos dizer, começando já, começa na sociedade. A sociedade já começa a excluir os idosos, Por exemplo, no emprego. Hoje em dia as pessoas não querem mais as pessoas mais velhas, querem os jovens que estão mais habilidosos, que estão mais ágeis para trabalhar. Então já começa a fazer essa exclusão dos idosos, e ele já começa a sentir o que é inútil. Poxa, pra que eu vou estar ali se eu sou inútil para isso? E a própria família, a partir do momento que ele vai se tornando idoso, a família não está acostumada, não sabe como ter esse cuidado, então começa a trazer uma grande dificuldade, Às vezes até mesmo impossibilitando ele de fazer as coisas que ele fazia antes, Trazendo a falta de produtividade para esse idoso. Então ele começa a se sentir inútil, começa a trazer aquele sentimento de exclusão, de sentir excluso da sociedade, começa então a se sentir solitário e obviamente vai desenvolver o quê? Talvez problemas psicológicos, físicos, começa a trazer isso para ele. Então já começa a partir da sociedade, da família, e na aula hospitalar é a partir do momento que a família vai deixando de visitar, começa a deixar mais responsabilidade da equipe de enfermagem, da equipe de saúde, da equipe técnica, Mas não é somente responsabilidade da equipe de trazer a saúde, mas também da família, Porque isso, obviamente, vai ajudar na melhoria dele. E até mesmo depois, na alta hospitalar, quando ele tem a alta, a família já abandonou, que coloca números errados, coloca endereços errados, e quando vai fazer a ligação para a alta desse paciente, não tem contato com a família, então ele se sente praticamente solitário por isso. E hoje em dia, asilos, é considerado como deixar o idoso lá, abandonado. A maioria das famílias, quando deixa pra lá, é pra deixar com a responsabilidade da equipe médica, equipe de saúde cuidar deles. Então, é praticamente assim, eles vão cuidar, vamos deixar ele lá, então já começa a haver esse tipo de abandono. Então, vai piorar assim o caso clínico, e tornar o idoso dependente é prejudicial, porque ele não pode mais fazer nada, vamos dizer que ele está internado, tornar totalmente o idoso dependente, que ele não quer mais fazer nada, bora andar um pouquinho aqui, seu Zé, não, eu tô com dor, não sei o quê. Por quê? Porque tornaram ele dependente, então isso vai sim prejudicar para a melhoria dele. Então, tornar o idoso dependente daquilo que ele poderia fazer é prejudicial. Então, o idoso às vezes ele não quer melhoria, ele não quer mais continuar com essa melhoria no hospital, porque ele já não se sente, pra que ele vai? Então ele já começa a trazer negatividade pra ele. Pra que eu vou melhorar se não tem mais ninguém? Pra que eu vou melhorar se não tem aquilo? Então, isso tudo torna prejudicial para a saúde dele, a falta da relação com a família, a falta da afeição, do afetivo, Então, o abandono afetivo acontece sim, porque a família deixou de lado o idoso, Não precisa mais, não cuida mais, não há necessidade, então fez a exclusão do idoso da família, e a própria sociedade também faz esse tipo de exclusão. Então, a partir do momento que há esse tipo de situações, há sim um abandono, Olá, professor. Eu me chamo Rosiane e eu tenho abordado sobre situação de abandono. Professor, eu vou falar um pouco sobre como o profissional lida com o paciente abandonado, certo? E assim, eu vou falar com as minhas palavras, Porque o tempo é curto. E aí, professor, assim, o bom atendimento deve ser uma prioridade. O profissional, ele precisa ser acolhedor com o paciente e demonstrar interesse no caso dele. E também até para poder ganhar a confiança daquele paciente, certo? E também, uma coisa também que eu sei também que é prioridade, que deve ser prioridade na vida do profissional, é que é interessante haver uma conversa enquanto os procedimentos são feitos, e principalmente uma explicação, uma explicação do que está sendo feito, para aquele paciente entender o que está acontecendo com ele, o procedimento que está sendo feito, certo? E também fazer com que o paciente, ele está numa situação de abandono, mas também ele vai começar a perceber que tem alguém que quer cuidar dele. Tem alguém ali naquele momento que está acolhendo ele. Então, o paciente ele vai começar a se sentir mais confiante,
Porque ele sabe que por mais que foi abandonado, vai ter alguém ali para estar cuidando dele, certo? Então, professor, eu vou falar somente um pouco sobre esse tema, porque a minhas colegas vai concluir mais o restante do trabalho, certo? Então, é muito interessante que o profissional, ele possa explicar tudo que vai ser feito com aquele paciente, buscar maneiras, né, de fazer com que aquele paciente se sente acolhido, cuidar daquele paciente mesmo, ter todo o cuidado com ele, para que ele se sinta ali, mesmo no hospital, entendeu? Ele consiga ver que tem pessoas que querem cuidar dele. Ele não está sozinho. Irei falar um pouco sobre a situação de abandono de uma pessoa idosa, onde vem acontecendo os maiores índices de abandono. A velhice é uma fase que acontece de forma natural e é desejável que ela venha com plena saúde, mas nem sempre é assim. Em algum momento, por conta de alguma enfermidade, virá a necessidade de uma internação hospitalar. E o artigo 16, o legislador estabelece que a pessoa idosa internada ou até mesmo em observação é assegurado o direito de permanência integral à acompanhante. Sabemos que a família é o principal suporte afetivo, social e cultural do ser humano. Embora a mesma, na maioria das vezes, por conta de qualquer situação, coloca o seu idoso em situação de abandono. Portanto, o Estatuto do Idoso, ele foi criado para dar auxílio à pessoa idosa, nome dado para a Lei nº 10.471/2003, destinada a regular os direitos e garantias asseguradas à pessoa idosa, aquela que tem igual ou superior a 60 anos. O que fazer? Em caso de abandono nas dependências hospitalares, o profissional de saúde deve acionar o poder público. Em caso de residência que tenha pessoas, criança ou um adolescente no estado de abandono, primeiramente se aciona a equipe de saúde para melhor fazer uma avaliação dessas pessoas e depois acionar os órgãos competentes, como o Instituto do Idoso, Instituto da Criança e do Adolescente e outros profissionais da área da saúde. Boa noite. O que se deve fazer em casos de pacientes que vêm a óbito e que estão em situação de abandono no hospital, né? Primeiramente, a gente deve seguir com o protocolo, como de costume, que é preparar aquele corpo para o sepultamento, para a funerária, né? Então, ali está o paciente abandonado, então a gente vai na ficha, né, no prontuário do paciente, para saber se no início teve algum acompanhante, se tem número do acompanhante, para a gente poder ir atrás, recolher pertences que o paciente tiver para ser entregue aos parentes, aos familiares, né? Na procura dos familiares, se a gente tiver êxito, então ali o corpo vai ser entregue para a família para fazer o sepultamento, né? Mas se a gente não tiver êxito, a equipe de enfermagem não achar os familiares daquele paciente, o falecido, a gente vai ter que encaminhar, né, essa situação ao nosso superior, que é o médico repassa para o serviço social, e aí eles tomam a frente dessa situação, tá? Mas o nosso papel como enfermeiro, enfermeiras, nossa equipe de enfermagem, é de continuar ali zelando por aquele falecido, aquela pessoa, cuidando da sua integridade física, né? Assim como se ele estivesse vivo. O paciente, quando ele é abandonado, que ele recebe alta, é de responsabilidade dos profissionais de saúde comunicar ao serviço social para que haja o contato com o familiar e comunicar a esse familiar que o paciente recebeu alta e que ele precisa ir buscar. Se nesses casos não haver esse contato, não conseguir entrar em contato com o familiar, o serviço social, ele aciona o Ministério Público. Assim, o Ministério Público, ele busca lugares onde possa acolher essas pessoas. No caso de criança, conselho tutelar. No caso de idosos, se aciona o Instituto do Idoso, que lá eles vão acolher essas pessoas. Em pesquisas feitas, pude ver que tem pacientes que não tem como sair do hospital pela gravidade da sua doença. Então, eles permanecem lá por muito tempo. Esse paciente, ele recebe todo o cuidado do profissional, mas mesmo assim o familiar o abandona e nem mesmo vai à visita. Em caso de pacientes que é levado para dependências de albergues, de casa de apoio, lá eles recebem todo o cuidado, toda a assistência, mas mesmo assim o familiar não visita. E lá fica abandonado e assim pro resto da vida. Vi muitos casos na pesquisa que existem inúmeras pessoas abandonadas em hospital e em locais de apoio. Nesses casos de hospital, existem muitas pessoas abandonadas que não deveriam mais estar no hospital por motivo de não ter local para ir e nem o familiar receber mais em casa. Ele permanece no hospital, ele permanece naquele local e assim tira leitos de pessoas que realmente necessitam de cuidados do profissional de saúde.
Alguns familiares dão algumas desculpas em que não podem cuidar por inúmeros motivos, que trabalha, não pode cuidar e não tem tempo de cuidar daquela pessoa. Existem casos de bebês, existem casos de idosos, na maioria das vezes são idosos, que tem alguma limitação e o familiar não quer mais cuidar. Então essa pessoa ela vai para este abrigo e permanece lá a vida inteira, sendo cuidado pelos profissionais de saúde. De acordo com o artigo 98 do Estatuto do Idoso, a Lei 10.641 de 2003 prescreve como crime abandonar idosos em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei. A pena prescrita para essa conduta é de 6 meses a 3 anos de prisão e multa.